O teu primeiro show que você escreveu e se apresentou foi em que ano? Aí no ano seguinte teve um festival, mais um festival, onde eu não fui MC. Eu entrei para me apresentar só fazendo stand-up. Só fazendo stand-up. Eu não fiz mágica nenhuma, Mas eu o só caminho, fiz para piada quem sobre quer mágica. começar, para quem quer começar, o caminho é escrever primeiro 3 minutos, depois vai para 10 minutos. Aí, esse é o caminho. E sempre autoral. Sempre autoral. Stand-up é sempre autoral. Mas não pode, por exemplo, ter personagem. Não, aí já não é stand-up. Não, porque assim, eu não vou ficar botando rotulando regra aqui e tal, mas assim... Mas o original stand-up é você de cara limpa. Exatamente, o original... O Léo Lins sobe lá e começa a contar. É isso, você tem as reflexões dele lá. Tem uma diferença, por exemplo, do conta, porque o pessoal fala, o Chico Anísio já fazia stand-up, isso é muito antigo, o Jô Soares, o Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos. Exato. Aliás, o Zé Vasconcelos ganhou a minha admiração porque ele não fala um palavrão. É um show Pode muito analisar polido. o Zé Vasconcelos. Verdade. Não tem um palavrão nas atuações do Zé Vasconcelos. É isso que eu ia falar, até porque já morreu. Então hoje não tem. Mas mesmo nos shows. Não, mas mesmo nos shows não tinha. Mesmo no show. Isso é impressionante. Eu acho isso muito inteligente da parte dele. Sem dúvida. Sem precisar apelar para o palavrão, por exemplo. Sim, sem dúvida. Só que o que eu digo é que o show desses grandes comediantes, sem sombra de dúvida, era um show com stand-up, não um show de stand-up. Perfeito. Porque nessa apresentação deles... Tinham vários momentos. Tinha anedotas em primeira pessoa. Perfeito. Em uma piada, o pai do cara tem uma certa personalidade. Na outra piada, ele é órfão. Na outra piada, mas peraí, mas você tem pai ou não tem? Não tem coerência. Aí na outra... Porque o ponto de vista é da anedota. Perfeito. Não da pessoa. Então, o comediante stand-up ele tem o mesmo ponto de vista ao longo de todo o show. E você acredita que o humor pode mudar mentalidades? Cara, eu creio que talvez pode as pessoas que critiquem, contribuir. talvez aquelas pessoas que criticam, peraí, mas ele tem uma influência. Talvez seria essa, talvez. Eu discordo, porque assim, é piada, é humor, é brincadeira. Claro, dentro de um teatro que as pessoas pagaram para escutar as bobagens que você vai falar lá. Exato. Então não tem como você... Não, ele agora está manipulando, está influenciando, está sendo responsável. Eu discordo. Mas talvez essa seja um dos argumentos, né? daqueles que te atacam. Eu acho que assim, tudo pode influenciar alguém, mas vai depender de você ser influenciado ou não. A mesma discussão tinha um tempo atrás em RPG, né, que era aquele jogo de interpretação de papel, aí um era um mago, outro era um gnomo, aí tinha gente que falava, isso aí está incentivando o mal, o cara... Pelo amor de Deus, eu já joguei RPG, depois veio o videogame. O ambiente tem limite. É o que eu falo, o humor não tem limite, o humor ambiente não. sim. O humor já não. É isso. A pessoa pode não achar graça desse tipo de brincadeira. Você, quando decidiu optar por um humor mais ácido, por que você optou? Porque você sentiu que isso realmente tem um alcance maior, viraliza mais? Qual que foi a tua análise para você optar? Porque você acha que é o único da comédia que foi reconhecido como o comediante que o show dele é pesado. O show dele, você vai ouvir lá... Sim, piadas bem... eu levantei bem fortes. Eu levantei bem essa bandeira. E assim, quem vai no show, não é o show inteiro assim, mas eu preciso divulgar isso até para quando tiver uma piada mais ácida, a pessoa não se chocar, não se irritar. Ela já sabe que está por vir. Exatamente. Então, assim, eu não estou enganando o público. Eu estou entregando o que eu estou vendendo. É isso. Se você não gosta, não vai. Perfeito. Estou deixando muito claro. Perfeito. Que é para você, tem um monte de gatilho na minha vida, tem várias coisas que eu acho que não se brinca. Você não é meu público. Não vá no meu show, que você não vai gostar. Tem outros comediantes que podem te agradar talvez mais. E eu acho isso. Eu acho que tem que ter diversos produtos na prateleira. Cada um consome o que quer. Cada um consome o que quer. E o que eu acho interessante é que, veja, o humor, pelo menos o humor judaico, de rir de si mesmo, é uma válvula de escape onde você amortece os amargos da vida. Com certeza. Não existe nada ruim, existe o amargo. Sim, mas para você adocicar o amargo, a brincadeira, o humor, dar risada da situação, diminui o problema e te motiva a seguir adiante. Eu acho que o humor, ele faz isso. E no teu show, eu percebi que tem pessoas com problemas de saúde. Sim. Você brinca com aquela questão e o próprio portador daquela... por exemplo, está andando de cadeira de rodas. Ele te agradece. Exato.
Exato. Ele te agradece e fala, puxa, obrigado que a gente está brincando com a... Isso me dá forças, isso me faz esquecer um pouco, tirar o foco muito do problema, olhar por um outro prisma. Você tem ciência disso? Sim. É o tipo de coisa que também me ajuda, me dá força a seguir em frente. E assim, eu sei que, às vezes, para uma pessoa que está passando um momento difícil, às vezes sofreu um acidente, ficou na cadeira de roda e aí o meu trabalho, minhas piadas ajudaram muito essa pessoa, eu entendo que não é toda pessoa que passou por um acidente e hoje está na cadeira de roda que a mesma piada vai ajudar ele. Eu entendo. Claro. Eu sei que para um vai ajudar, vai ter um efeito de um alívio e fazer ele se distanciar da dor, enxergar a vida de forma mais leve e seguir em frente. Okay. Mas para outros pode servir como um gatilho e aí ele se sentir mal. Inclusive... Mas eu acho egoísta a pessoa usar essa dor opcional para recriminar e proibir o riso do outro. O que eu digo é, você tá mal e você toma um remédio. Aí esse remédio te cura. Aí o outro toma o mesmo remédio. E aí ele piora. Vamos proibir, porque ele era alérgico a um dos ingredientes. Não pode generalizar. Vamos proibir o remédio? Eu acho errado. Eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos descrever os ingredientes que tem no remédio. Perfeito. Quem tem alergia Deixar claro. não toma. Perfeito. É o que eu faço no meu show. Deixo claro o que tem. Você tem alergia? Por isso que não você vai. pega esses cortes dos momentos ácidos para as pessoas se protegerem. Então eu não vou. Sim, agora faz todo sentido. Exatamente. Você sabe que o Viktor Frankl, que ele foi sobrevivente dos campos de Eu concentração. li o livro dele. Você leu? Li, Em Busca do Em Sentido. Busca do Sentido, é criador da logoterapia. Exatamente. É um livro que você tem que ler. Você que está assistindo o programa. Muito bom, Em Busca do Sentido. É Viktor Frankl, criador da logoterapia, Sim. que ajuda as pessoas a encontrarem um sentido em suas vidas. Ele escreve que os judeus nos campos de concentração, eles se reuniam e faziam piadas, faziam apresentações de humor para poder, sabe, encontrar ânimo e se transportarem por um momento para momentos mais agradáveis do que aquele inferno que eles estavam vivendo. Com certeza. Então o humor ele é poderoso demais, é uma ferramenta que muito. tem que ser usada para você se proteger e evoluir cada vez mais e avançar nesse corredor da nossa vida. O povo judeu é famoso por isso, né? Por criar piadas, inclusive sobre si próprio. Rir de si mesmo. Exatamente. O próprio Seinfeld. O Seinfeld, o Larry David, tem vários Jerry comediantes. Lewis. Sim. Muitos judeus. Tem uma piada que, dependendo, vão achar... Olha que a piada é... Não sei se você conhece essa, uma piada... Qual a diferença do judeu otimista para o judeu pessimista? O pessimista está em exílio e o otimista está no campo de concentração. Essa piada foi criada por judeus. Por judeus. E não é na época da Segunda Guerra. Você olha o contexto. Sabe que, se você pega esse corte separado, vão falar, olha o absurdo que ele falou. Não, essa piada foi criada por judeus na década de 40. Para ilustrar o momento. Inclusive, na Páscoa judaica, as crianças, elas são as protagonistas. Por quê? As futuras gerações. Nós precisamos contar a história do nosso povo para os nossos jovens, que são o futuro da nação. E tem um momento do Seder, do jantar do Pesach, que é as crianças perguntam, que o Môndega vai traduzir agora do hebraico. Não estou brincando. Qual é a diferença dessa noite para todas as outras noites? Porque toda noite a gente come pão, fermento, e essa noite a gente só pode comer a matzá, que não fermentou. Todas as noites a gente não molha nada em nenhum outro líquido. Essa noite a gente molha a batata na água com sal para lembrar das lágrimas dos antepassados, dos escravos. Perguntam os nossos sábios, por que na festa das cabanas nós não temos essa parte na liturgia? As crianças têm que perguntar, por que essa noite a gente está na cabana e todas as noites a gente come dentro de casa? Então a explicação é essa, porque os judeus estão acostumados a estarem em cabanas, saindo de um lugar para o outro, porque foram expulsos, e em qualquer momento a gente pode ser expulso e ter que sair daqui também. Então eles já estão acostumados a morar em cabanas, a estarem em viagens, então não vai surtir efeito essa pergunta. Mas é uma explicação válida, igual o que você falou. Sem dúvida. Ele quis ilustrar. O humor critica também, o humor faz com que as pessoas reflitam. Sem dúvida. É uma ferramenta muito poderosa. Sem dúvida, que tem diversas utilizações. E aí como eu falei, eu deixo claro para se para você vai ajudar, ótimo. Às vezes não está ajudando, eu acabei de vir de um show aqui no Espírito Santo. Você veio direto para cá. Exato. E aí eu terminei o show em Vitória, e aí uma moça subiu no palco até também, que às vezes eu chamo o pessoal para fazer algum número ali no palco, e ela estava de muleta,
ela tinha um problema na coluna. Eu falei, qual é a sua habilidade? Não, ela falou, sobrevivi ao câncer, estou com problema na coluna, tive isso, tive aquilo. E brincou, deu risada. E aí depois, até lá atrás, eu fui atendê-la, ela falou, olha, eu preciso falar, eu não gostava de você. Eu vi o de noite, eu falava, pô, não sei o que o Danilo, o pessoal vê nesse cara, não gosto dele. E ela falava, depois eu percebi que era o problema estava em mim. E eu também não me aceitava com os problemas que eu vinha tendo. E hoje as suas piadas me ajudam muito. Olha aí. Eu passei a enxergar com muito mais leveza as coisas. Esse é o momento. Ela falou, só tem um problema. Ajudou muito a aliviar os traumas que eu passo, mas agora quando eu vejo o trauma de outros também, eu dou risada.